Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Você que está assistindo a gente pela internet, seja muito bem-vindo. Pessoal, tudo bem? Todos bem? Vamos seguir? Então, como sempre, pessoal, fiquem à vontade para perguntar, fiquem à vontade para interromper, não é um monólogo, já é uma grande família, é um bate-papo, vamos conversar sobre espiritismo. Conversando sobre espiritismo, elevamos nossa vibração. Elevando nossa vibração, ficamos melhores. E se a gente conseguir aprender alguma coisa, melhor ainda. Tá ok? Tudo bem? Ô Paulo, eu queria perguntar uma coisa. Já, Zé, mas nem comecei. De quem é a garrafinha? Por que nem somos todos iguais? Porque nem somos pecadores, todos igual? Exatamente. A oração que é lida, né, que o Danilo hoje leu pra gente, é uma oração ditada pelo mentor espiritual dessa casa, um irmão indígena de nome Maracá. Pelo menos para a gente tem esse nome de Maracá. Né? E é uma frase que ele ditou há muitos anos atrás. Ninguém é melhor ou pior, somos todos iguais. E meu mentor falou para mim, porque nem somos pecador e porque o Pai ama nós do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Lá no Livro dos Espíritos, se você está falando no Livro dos Espíritos, tem uma questão próxima a essa questão que a gente vai iniciar hoje, que fala que o Pai, o Criador, ama igualmente o arcanjo e o protozoário. Todos são criações, todos são muito amados pelo Pai. Ponto. Senão eu não teria criado, né? Bom? Vamos seguir? É isso aí, Zé? Então vamos embora. Hoje Nossa! Calma que vai passar. É a troca de energia, assim mesmo que funciona. Reflexão da noite, pessoal. Eu acho que vai ser uma reflexão meio demorada, porque ela é curiosa, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre a escala espírita. Por quê? Porque logo na sequência nós vamos começar a falar da lei do progresso, algo que a gente tem falado bastante aqui, né? Que ninguém regride, que todo mundo está em constante evolução. Aquela frase que vocês já decoraram que o Paulo fala, todo dia, por pior que seja o seu dia, é sempre um passinho em direção à luz, porque ninguém vai para trás. Ninguém, nenhum de nós. É uma misericórdia, é uma bondade infinita de Deus, né? Então vamos falar um pouquinho sobre a tal da escala espírita. O que é essa escala espírita? Na verdade, vocês não vão conseguir ver muito aí no fundo, né? Porque o nosso data show ainda é pequeno, mas eu vou lendo. É a hierarquia dos espíritos. Tudo no universo tem uma hierarquia. Tudo no universo tem uma utilidade. Deus não criou absolutamente nada no universo que seja inútil. Da formiga ao arcanjo, tudo tem a sua utilidade. E tudo há uma escala de evolução, há uma hierarquia. O que é uma hierarquia? Apesar de sermos nós aqui todos iguais, é óbvio que um arcanjo está numa posição mais elevada que a gente. De quê? De sabedoria, de amor, de bondade. Ok? Então é disso que a gente vai falar um pouquinho para a gente ter uma noção. Tá? Resumindo, para a gente tentar ser rápido, porque isso aqui daria uma aula de 2 horas fácil. Então, vamos só dar um verniz aqui. Já aprendemos, isso aqui é a questão 100 do Livro dos Espíritos. Escala espírita, tá bom? Vamos lá? Pessoal, para simplificar, nós temos 3 ordens de espíritos. 3 ordens e 10 classes. As ordens são um ponto acima. As classes são subordinações dessas ordens, tá ok? Quais são as ordens? Terceira ordem são os espíritos impuros, imperfeitos, ok? Nós. Segunda ordem são os bons espíritos, ok? Imperfeitos, terceira ordem. Segunda ordem intermediária, bons espíritos, se preferirem espíritos bons. E por fim, a primeira ordem, espíritos puros, que já alcançaram a perfeição. Legal?
3 facinhas: imperfeitos, bons e puros. Espíritos perfeitos. Ok? Até aí tá fácil, né? Agora começa a ver nós. Lá na nossa terceira ordem, qual é a característica desses espíritos? A matéria predomina sobre o espírito. Então nós somos o melhor exemplo, nós somos muito mais materiais do que espirituais. Muitos de nós ainda têm muito medo da morte, não conseguem entender que a morte não existe, não conseguem entender que somos imortais. Somos. O espírito não morre. Mas vivemos tão presos aqui na matéria, tão arraigados na matéria, que tudo mais fica nublado para a gente. E infelizmente na nossa sociedade, cada dia menos espiritualizada, cada dia mais materializada, a gente vai esquecendo disso. Né? E hoje a morte ainda é uma coisa que traumatiza famílias. Atendemos pessoas aqui que não se conformam com a morte. Pessoal, qual é a única coisa certa na nossa vida? A morte. Tenho uma notícia triste para vocês. Todo mundo nessa sala, absolutamente todo mundo vai morrer. Quando? Nenhum de nós aqui sabe. Nem os bons espíritos, nem os espíritos perfeitos. Quem sabe a data da nossa desencarnação é o Criador. Ponto. Mas todos nós vamos um dia. Então temos essa predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, temos uma tendência de fazer o mal. Exatamente que mal? Pessoal, só tem um jeito de fazer um mal: para os outros. E a gente é campeão de fazer isso, ainda. Somos campeões. Por quê? Por causa dessas consequenciazinhas. Por ignorância. Então ainda não entendemos bem o que estamos fazendo aqui, de onde viemos e para onde vamos. Somos ainda ignorantes. Né? Segunda condição, o orgulho e o egoísmo. As duas maiores chagas da humanidade. Nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, e se vocês forem lá estudar e conhecer o Evangelho, se pudéssemos resumir, o que é impossível, o Evangelho de Jesus, ele se resume em combater o egoísmo e o orgulho. Boa noite. O egoísmo e o orgulho. De que forma? Qual foi os maiores ensinamentos de Jesus? A humildade e a caridade, que são exatamente o oposto do egoísmo, a caridade. Eu não penso só em mim, eu penso nos outros, né? E o orgulho, a humildade. Legal? Todas as paixões que lhes são consequentes. A gente tem a intuição de Deus, mas a gente não compreende. A gente apresenta ideias pouco elevadas. Somos nós? Alguém aqui acha que não? Que não está mais enquadrado aqui? Alguém vai dar boa notícia para a gente ser um bom espírito encarnado? Dessa daí eu tô dentro. Quem aqui levanta? Quem aqui é? Pois é. Quem aqui não tem ciúme? Levanta a mão aí. Quem aqui não tem orgulho? Orgulho, pessoal, não é orgulho de um filho estar bem. Orgulho de um... É aquele orgulho de se achar a bolachinha mais gostosa e recheada do pacote. E em consequência disso, tratar o próximo como se fosse lixo. Porque a hierarquia social existe. Ela existe, como existe a hierarquia espiritual. Agora, se achar e abusar da sua hierarquia, esse é um orgulho ruim, tá? Agora, nossa, eu me orgulho porque meus filhos estão se dando bem na vida. Não, isso é um orgulho bom.
Olha, eu me orgulho porque depois de 25 anos consegui comprar um carro. Ok. Agora não começa a esnobar o carro para o vizinho que não conseguiu. Aí é um orgulho errado, né? Então, pessoal, quem aqui não tem nenhuma dessas mazelas ainda, dessas imperfeições, ok? E aí, Kardec classifica os espíritos dessa terceira ordem, os espíritos imperfeitos, da 10ª até a 6ª classe. 10º, espíritos impuros. O que Kardec entende como espíritos impuros? Espíritos ainda muito materializados, que ainda praticam muito espírito de vingança, que ainda não entenderam a sua condição de imortalidade, de amor, etc. Tá? 9ª classe, espíritos levianos. O que é ser leviano? Irresponsável, brincalhão. Paulo, tem isso? Muito. Tem muito espírito impuro? Muito. Tem muito espírito leviano? Muito. As maiores vítimas são os médiuns. Médiuns que não estudam, médiuns que não elevam sua condição vibratória e até aqueles médiuns que não fazem a menor ideia de que são médiuns. Esses irmãos levianos brincam. Fazem do médium um fantoche. E, eventualmente, bagunçam também as nossas casas. Se aproveitam das pessoas muito materializadas, das pessoas incrédulas, não acreditam em nada, não têm fé em nada. E ali, para eles, é um prato cheio para se divertirem. Veja, são levianos. Nem tem tanta maldade, mas se divertem. Tá? 8ª classe, pseudo-sábios. O que é um espírito pseudo-sábio? Ele acha que ele é sábio. Ele se acha. Ele não é ainda um espírito imperfeito? Né? A gente também, Kardec observou isso muito através da mediunidade. Pessoas que muitas vezes são intuídas por esses espíritos. Porque lembra que a gente estudou? Questão 459. Influenciam os espíritos em nossa vida? Pergunta de Kardec. Resposta. Muito mais do que supondes. Sendo que na maioria das vezes são eles que vos dirigem. Sabe quando a gente faz aquelas pataquadas sem pensar? Quando a gente fala uma bobagem muito grande que saiu de repente sem pensar? Influência de espíritos pseudo-sábios. Ah, então a culpa é sempre dos espíritos? Não, a culpa é nossa. Porque somos nós que estamos dando razão àquilo e fluidez àquilo, né? Espíritos neutros, olha lá, pessoal, 7ª classe, o que a gente sempre fala aqui? Ah, eu não faço nem bem nem mal. Eu não sou nem ruim nem bom, eu sou isentão, né? Hoje está na moda falar que é o isentão, né? Lembra que tem uma questão também no Livro dos Espíritos, que o Espírito de verdade, que é para nós Jesus, a legião, a pleiade de espíritos que acompanham Jesus, nos fala, aquele que podendo fazer o bem não o faz, faz o mal. Né? Eu vejo uma pessoa pendurada caindo da cadeira, eu podia perfeitamente ajudar para não cair da cadeira que eu faço. Isso aí não é problema meu, não vou me meter. Fez o mal, pessoal. Quem podendo fazer o bem não faz, faz o mal. Então tem os espíritos neutros, batedores e perturbadores. Essa categoria de batedores, para a gente é um pouco estranho, mas é muito comum nas casas. Muita gente que vem às casas espíritas, né, vem e fala, eu escuto coisa na minha casa. Estrala. Sua casa é de madeira? Não, minha casa é de concreto e ela estrala. Né? E perturbadores. O que são esses espíritos perturbadores? São espíritos que, por N razões,
não aceitaram a sua desencarnação, não acreditam que desencarnaram, mas isso é possível, Paulo? Muito comum, muito comum. Espíritos que estão acompanhando os encarnados e que não têm a menor noção que desencarnaram. Não é interessante? Como que alguém pode morrer e não perceber? Então eu pergunto a vocês, será que a morte é tão traumática assim? Será que todo esse pavor que a gente tem da morte tem sentido? Se a gente recebe nos trabalhos de quarta-feira dessa casa, boa noite, irmão. Boa noite. Posso fazer uma pergunta para o irmão? Espírito conversando para espírito através dos médiuns, tá? Na nossa mesa de trabalho. Então, né, irmão, o que você está fazendo na casa desse encarnado? Casa? Encarnado? Como assim? Não, por que você está lá? Ela cozinha tão bem, eu senti o cheiro da comida e fiquei lá. Ele bebe, ele vai todo dia pro bar, eu vou com ele pro bar, depois volto aqui para casa dele. E ela adora falar mal de todo mundo. E eu também sempre gostei de falar mal de todo mundo, então eu fico aqui com ela. Mas o irmão, a irmã, percebeu nada de diferente? Não sei, as pessoas não falam comigo, né? Ou está lá na própria casa, fala, acho que minha mulher está de mal, porque minha mulher não fala mais comigo, meus filhos não falam mais comigo. É um filme do Sexto Sentido, né? Exatamente. Quem quiser ter uma noção, assista o filme Sexto Sentido. É um filme sobre o que nós espíritas chamamos de perturbação do espírito desencarnado. Paulo, mas que conclusão que a gente tira disso? Então, nunca o espírito tem a memória do momento da morte mesmo? Tem. O que acontece? Já falamos que Deus é soberanamente justo e bom. Misericórdia infinita. Ok? Veja então uma pessoa extremamente materialista. Não acredita em nada, é ateia, a pessoa é ateia, ou é muito contrária, não, morreu, acabou, tal. Veja como o Pai é bom. Quando essa pessoa desencarna, para que ela não tenha um choque, e através desse choque, a vibração mental dela se desequilibre, já estudamos isso. Esses espíritos entram no chamado estado de perturbação. Meio que estão anestesiados, meio que estão abobados, desculpe usar esse termo, abobados. Então não percebe bem as coisas para que não tenha o choque da realidade. Imagine uma pessoa que a vida inteira, 50, 60, 70, 80 anos, viveu a sua vida inteira dedicada ao quê? À matéria. E de repente, quando ele desencarna, que ele achou que ele ia dormir para a eternidade, ele se vê com o mesmo machucado, com a mesma dor do câncer que ele estava, com o mesmo vício do álcool que ele tinha e muito lúcido. Então é por isso que Deus nos coloca nesse estado de perturbação, para que gradualmente, lentamente, a espiritualidade, os bons espíritos, que nós vamos chegar dos bons espíritos para cima, comecem a encostar nesses irmãos, através de cada um de nós, através dessas casas de trabalho, são casas do Cristo. Mano, você está meio perdido aí, né? Vem cá, vem ver aqui um lugar, olha quanta gente, tá, para ir entendendo que desencarnou, entendeu? Mas eu falei, no momento da morte em si, quer dizer, isso não é relevante praticamente. Não é. Há espíritos, é importante dizer, por que a gente tem esse terror? A gente tem esse medo, né? Mas você vê que todos os espíritos, eles nunca relatam o momento do desencarne mesmo. Não. Relatam a situação que se encontram lá. Olha, pessoal, 99% é o remorso e a culpa. É isso que pega em quem errou. É o remorso de não ter pedido desculpa para a pessoa, é o remorso de ter feito mal, quando agora percebe que não deve ter feito. É isso que pega.
alguns espíritos têm que ter aprovação da dor. Porque aquilo será útil e será bom para eles, mas são poucos. Ângela, você ia perguntar, desculpa. Esses espíritos batedores, quando eles estão perturbando a casa, tudo, mas o encarnado está na mesma vibração, não está? Sempre, muito bem lembrado. Pessoal, todo tipo de influência espiritual, ela é motivada, ela é propiciada pelo encarnado, por nós. Nós é que com a nossa vibração atraímos esses espíritos. Na maioria das vezes, vou falar uma coisa que muita gente não acredita, está na nossa doutrina. Na maioria das vezes, os espíritos é que são vítimas nossos. Com a nossa vibração, somos aquilo que pensamos. Divaldo Pereira Franco sempre nos ensina, né? O ditado aqui da Terra é: diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. No Espiritismo é o contrário. Diga-me quem tu és, que eu te direi com quem tu andas. Ou seja, é a nossa vibração, é a nossa forma de ser que atrai espíritos pela lei da chamada simpatia. Atraímos os nossos iguais. Os espíritos se sentem bem junto da gente. Se somos maus, vamos atrair espíritos maus. Se somos bons, vamos atrair espíritos bons. Tá? Raras são as exceções de obsessões, como chamamos no Espiritismo, oriundas de encarnações passadas. Paulão, você está falando aí, nossa, eu conheço uma mulher, minha vizinha, é uma santa na terra, só faz o bem, mas é atormentada. É uma santa nesta encarnação. Traz de experiências, de vivências passadas, compromissos às vezes muito pesados, que a gente esclarece aqui também nos trabalhos de desobsessão. Tá bom? Mais uma, Paulo. Vamos lá. Os espíritos neutros falam que eles fazem, quando não faz o bem, faz o mal. Isso. Mas o mal é feito para ele mesmo só, não é? Para os dois, né? Porque quando ele deixa de ajudar alguém que ele poderia ter ajudado, ele fez o mal para mim, ainda que eu não saiba. Percebe? Sim, mas indiretamente ele fez o mal para você, mas a E- intenção dele é pior do que o... Exatamente. Para ele está achando, né? Lembra que a gente sempre avalia o quê? Pelo grau de consciência do mal ou do bem que você faz. Ele está achando que não fazendo nada, ele faz o bem. Então ele tem um grau de culpa, mas menor do que se ele tivesse a intenção mesmo, né? Eu não vou ajudar ninguém, eu quero que todo mundo se dane. Não, ele acha que ele não fazendo nada, ele está ajudando. Não. E a gente mesmo sem perceber está sendo prejudicado. Vamos lá, nós... Poderia ter me ajudado a não cair da cadeira. Não me ajudou, eu caí e quebrei o pé. Coisas, pessoal, que nós às vezes nunca nem vamos tomar consciência. Mas quem fez, vai. Tudo, absolutamente tudo, o que fazemos, o que pensamos, o que deixamos de fazer para o bem e para o mal, fica gravado no nosso espírito. Todo mundo aqui já ouviu a historinha de que quando você vai ver as pesquisas de EQM, né, experiência de quase morte, aqueles que bateram na trave e voltaram, né, todo mundo fala o quê? Nossa, eu vi passar minha vida na frente dos olhos. Viu. E vai ver. E todos nós veremos. E aí não tem mentira, como a gente fala. Mesmo que eu não achar, mas você vai ter noção do bem que você deixou de fazer. E o lado bom também. Aquela pequena cortesia que você fez um dia para uma pessoa que você nem deu muita atenção, você também vai ver falando, olha o quanto bem que eu fiz e eu não tinha percebido. É os dois lados. Fala, Danilo. Então a gente sempre, talvez, vai estar acompanhado, seja pela boa vibração ou a vibração ruim. Vivemos cercados de espírito, nos acotovelamos.
Vive. Pessoal, não há um ambiente em que nós não estejamos dividindo esse ambiente com vários espíritos. Se é bom, se é ruim, quem escolhe é você. Por isso Jesus ensinou, orai e vigiai. O que é orai? Eleva o seu pensamento. Não precisa ajoelhar no milho e fazer uma novena. Orar, o que é orar, pessoal? É estar ligado com o Pai. É pensar coisas boas. É olhar para as pessoas como irmãos. Nossa, a pessoa está fazendo uma barbaridade. Você olha e fala assim, cara, coitado, meu. Ele não sabe o que ele está fazendo para ele. Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que... Está sendo morto e torturado. Não é o ápice? Então nós temos que ter... Isso é oração. É acordar de manhã e falar, Mano do céu, mais um dia, mais uma oportunidade de me melhorar. Obrigado, porque pessoal, estar encarnado aqui é um prêmio de Mega Sena acumulada. Emmanuel nos diz através do Chico, lá atrás, que para o nosso planeta são cerca de 35 bilhões de espíritos para que evoluir. Quantos tem encarnado? Hoje, 8 bilhões. Onde é que estão os outros? Esperando. Na fila. Na fila. E assim, precisando encarnar, porque como dissemos, tem experiências que só aqui na carne. Ah, eu preciso aprender a deixar de ser ganancioso. Eu só penso em dinheiro, para mim é dinheiro. Nossa, vou lá na casa espírita, eu estou perdendo, podia estar fazendo negócio, perdendo R$500. Eu sou extremamente ganancioso. Aonde é que eu vou aprender a não ser ganancioso? No plano espiritual? Não tem dinheiro lá. É aqui, é encarnado. Onde é que eu vou compensar os erros do passado? Onde é que eu vou compensar para a Patrícia, que hoje está morando comigo, de coisas que eu fiz há 3 encarnações, que são coisas da Terra? É aqui, gente. Tá? Então, oi? Aqui debaixo nós temos de 6, eu estava para ler aqui, de 6 a 10. 6 a 10. O 10º é o pior. É nós. É a pior das classes, pior né? de todos. Isso. Quer dizer que nessa faixa ainda tem um que está um pouquinho melhor que a gente. Nesses impuros aqui, nesses impuros, que é a 10ª classe, imperfeitos e impuros, a gente poderia dizer, na nossa linguagem, não na linguagem espírita, que são os maldosos. Mas como nos ensina o Livro dos Espíritos, né, Kardec fala assim, e os espíritos maus? E aí o Espírito de Verdade fala assim, não há espíritos maus, porque nenhum espírito foi criado mal. Chamai-os antes de imperfeitos ou de infelizes. Porque quando a gente vai... Pessoal, esse espírito impuro de hoje, pela lei do progresso que a gente vai tentar estudar ainda hoje, né? Esses espíritos impuros são os arcanjos de amanhã. Porque tudo... já dei uma má notícia, todo mundo vai morrer. Mas ninguém morre, é imortal. Vou dar a boa notícia, que ninguém gosta de acreditar. Todo mundo aqui nessa sala, todo mundo aqui sem exceção, mais bilhão de ano, menos bilhão de ano, vai chegar no nível de Jesus. Vai ser um espírito puro, crístico. Vai ganhar um planeta de presente para governar. Todos nós, porque a lei do progresso diz isso. Mas calma, é alguns bilhões ou, sei lá, trilhões de anos. Mas nesse plano, nós temos todos esses níveis juntos aqui. Todos. Um aprender com o outro. É. Então, ela está perguntando, nesse plano, nós temos todos esses espíritos juntos para aprender um com o outro? Sim.
Temos, porém, como há uma hierarquia moral de evolução, nem todos se veem. Então, por exemplo, temos espíritos puros na Terra? Temos, mas não temos acesso a eles. Mas são raríssimos, porque eles já não têm a missão de reencarnar. Não, por exemplo, essa casa aqui, ela é constituída no plano espiritual de bons espíritos, mas ela é coordenada e orientada por espíritos lá de cima. Tanto que é muito comum nos nossos trabalhos, os irmãos espirituais falam, olha, vamos fazer assim por determinação superior. Fala, Cláudio. Chico Xavier, então, era um espírito superior, não puro. Não puro. Pergunta era, Chico Xavier é um espírito? Não, é um espírito puro. Emmanuel não está encarnado agora? Está encarnado. Por quê? Ou ele vem como missionário, então é um bom espírito da classe de espíritos de sabedoria ou superiores, mas ele está aqui na segunda ordem. Porque os espíritos puros não encarnam mais. Eles não têm mais prova, não têm mais expiação a cumprir. Quando vem, raríssimas ocasiões, vem como missionário, como foi o caso de Jesus, João Batista, Maria Santíssima. São espíritos que vieram com missões. Tá? Mas Oi? dentro dos espíritos bons, tem muitos encarnados na Terra para ensinar a gente, não tem? Pra Sim, orientar. sim. Madre Teresa de Calcutá, Chico, Santo Agostinho. Divaldo, Santo Agostinho. A pergunta da Ângela foi, existem bons espíritos encarnados para nos ajudar? Sempre. Sempre. E em bom número. Estamos na transição planetária. Há um número muito grande de bons espíritos, espíritos de sabedoria, reencarnando. Para quê? Para puxar nós pela mão, né? Então, Beethoven, Bach, vão reencarnar para quê? Para dar um jeito nos pancadão, né? Fala, meus irmãos, sai dessa vibração baixa. Então, tem grandes cientistas que vão vir para novas descobertas. Tá? Então, sexta classe, acabamos aí a terceira ordem. Vamos lá. Segunda ordem, bons espíritos. Vamos rapidamente. Benevolentes, sábios, espíritos de sabedoria e espíritos superiores. Então tá aí, já falamos. Chico Xavier deve estar aí, Emmanuel deve estar aí, Divaldo deve estar por aí. Não necessariamente lá nos superiores, mas aí. E por último, o espírito já passou por tudo. A primeira classe, os espíritos puros. Tá? Espíritos puros. Raríssimos, não conseguimos vislumbrá-los, não conseguimos nem entendê-los. É uma classe de espíritos muito elevada. Fala, Ângela. Os profetas que atuaram junto com Jesus Cristo, aonde eles eram? Eu calculo que eles estão por aqui. Tá? Por quê? Porque nos profetas, a gente tem uma coisa que é um pouquinho contraditória. A gente tem profetas que vieram com missão de transmitir coisas, mas que ainda eram muito materializados, muito humanos. Tá? Então, agora, a questão é, onde nós estamos? Fala. Sabe por que eu sigo a doutrina espírita? Porque o quê? Porque eu sigo a doutrina espírita. Por que você segue a doutrina espírita, Zé? Porque a doutrina me coloca eu no lugar certo. Aí, ó. Sabedoria do Zé, pessoal. Ô Zé, para mim você já está aqui, ó, nos sábios, ó, quarta classe, não? Não. Vai dar 1 bilhão de anos para me chegar. Ó, a gente estava falando de Jesus, né? Que é um espírito puro. Eu sempre falo isso aqui, veja. Segundo o livro A Gênese, há 4,5 com B, bilhões de anos atrás, Jesus
recebeu do Pai a incumbência de plasmar o planeta Terra e recebeu os 35 bilhões de espíritos. Há 4,5 bilhões de anos atrás, Jesus já era... Quanto tempo a gente vai levar para chegar lá? O Emmanuel... gente, olha... Então, veja como é que nós ainda temos que evoluir muito, né? O Emmanuel fala, né? O Emmanuel nos lembra, no livro, né, não me recordo agora o livro, que os planetas onde Jesus evoluiu já não existem mais há bilhões de anos. Mas também tem uma outra boa notícia. O tempo fora do planeta, pessoal, é diferente. Como assim? Não tem mágica. Já estudamos sobre isso. O que é o tempo para a gente? O que é um dia? É o tempo que a Terra leva para dar uma volta em si mesma, não é isso? Aí alguém pegou, dividiu em 24 pedaços, falou que eu vou chamar isso aí de hora. Pegou cada pedaço desse, dividiu em 60 pedacinhos, falou chamar de minuto. Criou-se o tempo, baseado no quê? Na Terra. Aí o cara calculou que cada vez que a Lua dá a volta completa, é um mês. E assim por diante. Aí eu pergunto para você, e se você não estiver na Terra? E se você não estiver na Terra? E se o tempo de Jesus é o tempo das galáxias se movimentando? Olha que coisa louca. Melhor não pensar nessas coisas que a gente pira, né? Zé, parar por aí, né? Vamos parar por aí? Vamos deixar para quando desencarnar? Beleza? Tudo bem, pessoal? Dúvidas sobre isso? Ninguém regride. Então é assim, ó, para a gente encerrar, né? Se é impuro, você subiu a leviano, jamais você volta a ser impuro. Você melhorou, passou a ser pseudo-sábio, todos os defeitos do impuro e do leviano, você já não tem mais. E assim por diante. Ok? Tudo que você... O espírito, pessoal, tem uma outra coisa boa no espírito. Você aprendeu? Aprendeu. Espiritualmente, quando você aprende, você não erra mais. Não desaprende. Por isso que nós dizemos, goste ou não goste, né, que a lenda de Lúcifer, o anjo caído, é uma lenda moral. Porque jamais... Imagine se um espírito puro que chegou lá, vai ficar com ciúme do que Deus pensa do ser humano. Isso não é possível. Então, é uma lenda moral muito útil para que nós entendamos que o mal pode nos atacar a qualquer momento. Basta que a gente se permita. Ok? Tudo bem? Quando a gente fala isso, todo mundo fica... Porque a gente tem isso muito enraizado. A gente tem isso muito... Vocês conseguem conceber um arcanjo fazer uma rebelião contra Deus porque está com ciúme e que gosta mais do ser humano do que do anjo? Isso é uma parábola moral, pessoal. E muita gente leva isso, acredita, né? Acredita. Temos aqui a escala espírita, sabemos que Deus é Deus, já estudamos isso na semana passada. Nada é superior a Deus. Vocês acham que existe uma força maligna do mesmo porte, a mesma força de Deus? Não existe. Até porque, veja, até para nós aqui falamos um pouquinho de obsessão. Se a obsessão não tivesse algumas regras, ou seja, tem que haver um vínculo, tem que haver um problema entre o obsessor e o obsediado, entre o encarnado e entre o espírito. Tem que haver. Porque esse é o elo de vínculo. Porque se assim não fosse,
Isso daqui seria um inferno na Terra. Está entendendo? Ah, eu fiz isso porque o obsessor me tomou. Se fosse possível o obsessor te tomar, não tinha mais ninguém vivo nesse planeta. Não é verdade? Então, há uma série de leis do Pai. Tem que haver um vínculo. Você tem que estar vibrando na mesma sintonia desse irmão. Na maior parte das vezes somos nós que atraímos. De quase todas as obsessões que a gente trata nessa e em outras casas, a vítima é o obsessor. Tá bom? Bom, aproveita que eu não vou conseguir entrar no tema da noite, né, mas e vamos perguntar mais. 10 minutos de pergunta livre, pessoal. Vamos lá. Ninguém tem dúvida? Ou fala, senhor. Uma família, minha família era meu pai, minha mãe e 5 filhos. Tá. Mas dos 5, cada um é diferente do outro. Muito, muito diferente. Cada um tomou o seu filho. E tivemos a mesma educação, a mesma orientação. Qual é o motivo dessa diferença? Tudo bom. Vocês ouviram? Ela perguntou, falou, a minha família eram X irmãos, todos criados iguais e um diferente do outro. É isso mesmo. Quem é que é igual a quem? Cada espírito é uma criatura individual de Deus. Individual. Ó, como é o nome da senhora? Como? Floripes? Flor. Simpaticamente, Flor. Dona Flor, só existe a senhora no universo. Entendeu? Deus, quando fez a senhora, jogou a forma fora. E fez isso com cada um de nós. Somos criaturas únicas. Únicas. Não há dois iguais. E durante essa escala de evolução, uns vão mais rápido, outros vão mais devagar, uns vão para a direita, outros vão para a esquerda. Por quê? Para vocês estarem juntos, tem sempre um motivo e tem sempre uma utilidade. Normalmente as famílias, pessoal, já vêm de várias encarnações. Não necessariamente de uma família de 8, 9, de uma família espiritual, um grupo grande de espíritos que vem se intercambiando. Então não é de graça. São muitas as possibilidades. Né? Olha, eu e a Patrícia estamos juntos há X encarnações, somos nossos espíritos elevadíssimos, né? Todo mundo se acha, né? Mas chega lá no plano espiritual e falou, tem 2 pedreiras para vocês aqui. Esse espírito aqui que é um assassino mor, e esse aqui que fazia guerra. Como vocês estão equilibrados, aceita eles como filho. O que a gente faz lá no plano espiritual? Aceito. Por quê? Porque a gente sabe o valor, a gente sabe o progresso, a gente sabe a riqueza que é a oportunidade de trabalho. Então aí as famílias vêm, nossa, eu criei com tanto amor, mas virou uma pessoa difícil. Olha, virou uma pessoa maravilhosa. É isso, individualidades. Cada um é um espírito. E nós vamos nos interrelacionando. Então, às vezes não são exatamente dívidas, né? Podem ser trabalho. Simplesmente para, vamos continuar evoluindo. O time está ganhando, vamos continuar evoluindo juntos? Vamos. Vamos. E cada um é diferente. Ponto. Pode criar igualzinho. Meus filhos, cada um é de um jeito. Meus sobrinhos, as pessoas aqui, todos nós, cada um é de um jeito. Porque somos únicos. Somos Gêmeos, né? Exato. Gêmeos. Eles pensam igual. Não pensam igual. A gente tem essas impressões. Tem muita lenda urbana, né? Cada um é um espírito, pessoal. Olhe para você. Só existe você no universo. Partindo desse princípio, a gente é muito especial para Deus, né? Sim, por isso que quando a gente fala que somos filhos muito amados, não é da boca para fora não, pessoal.
Mas é uma realidade, somos muito amados. Quando a gente estuda as leis espirituais, a gente vê que tudo é em nosso favor. Tudo é para ajudar a gente. Quando eu falo para vocês que a espiritualidade conspira a nosso favor, não é brincadeira, é verdade. São muito tolerantes. Suportam os nossos erros. Ajudam a gente, independente. A gente não acredita, a gente não tem fé, a gente blasfema e eles continuam do nosso lado e ali, ó. Calma, irmão, vai dar tudo certo. É isso. E essa espiritualidade aqui, ó, que vem trabalhando em nome do Cristo, é extremamente amorosa com a gente. E veja a espiritualidade dessa casa. Né? Aqueles que participam dos trabalhos mediúnicos, todo trabalho mediúnico a gente chora de emoção. Do amor que esses irmãos têm, da paciência que tem com a gente. É assim. E não é só aqui, pessoal, é na casa de vocês. É na rua, é no trabalho. Agora, como a gente está falando de vibração, para que lado que você está olhando? Para que lado que você está olhando? Está olhando para o lado bom da coisa, você vai ver coisa boa. Está olhando para o lado ruim, você vai ver coisa ruim. A escolha é somente nossa. Nossa. Né? O André Luiz, né, no livro Nosso Lar, tem o filme e tal. O André Luiz ficou 8 anos no umbral. 8 anos na região umbralina. Mas porque ele tinha um monte de erros. Né? Ele não era esse espírito amado e adorado que o André Luiz é. Depois, quando escreveu as obras, na Terra, ele era orgulhoso, ele era ganancioso, ele se achava o médico especialista do universo, não atendia ninguém de graça. Quem fazia benemerência era a secretária dele. Né? Ele morreu com complicações da sífilis e de cirrose hepática, porque ele bebia, ele vivia no bordel. E aí ficou 8 anos no umbral. Depois de 8 anos, ele é resgatado do umbral por um espírito que deve estar por aqui assim, ó, na 3ª classe, que é Clarencio. É um dos governadores de Nosso Lar. E Clarencio vai lá e busca, resgata André Luiz. E aí quando o André Luiz sai do estado de perturbação, aí ele vira para o Clarencio e fala assim, mas aonde que você teve os 8 anos que eu fiquei lá rastejando na lama? Clarencio fala para ele, eu sempre estive do seu lado, irmão, mas você não podia me ver. Entendeu? Quem aqui está vendo espírito? Os médios não valem, os médios abaixam a mão. Tem uns médios que falam, eu. Quem aqui está vendo espírito? Por que não vemos? Porque temos uma diferença de vibração. Vemos com a mente, não vemos com os olhos. Os espíritos não refletem luz. Então, como é que a gente enxerga? Uma partícula de luz bate lá na parede, bate e vem na minha retina. E se a parede, e se o fóton, né, que é o chamado fóton, se o fóton passa direto? Então não vemos. Estamos em condições vibratórias diferentes. E aqui, entre eles, pessoal, ocorre a mesma coisa. Um espírito dessa categoria aqui embaixo, ele não consegue ver um espírito de classe superior. A não ser que o espírito de classe superior se mostre. Para se mostrar, o que ele faz? O que os espíritos fazem nessa casa conosco. Eles baixam a sua cadência de vibração, eles se rebaixam para poder nos atender. Olha que caridade, olha que amor. Como é que um médium faz uma psicofonia? Eu tenho que me virar para elevar a minha vibração. Então eu penso em Jesus, fico tranquilo, sinto essa boa energia, mas ele, pessoal, ele tem que baixar a vibração dele para poder encaixar comigo. E é assim que funciona. Fala, Cláudia. No caso do André Luiz, ele ficou 8 anos no umbral. Né? No caso do André Luiz... Ele foi resgatado, não evoluído, né, espiritualmente falando. Não. Então, os espíritos que ficam no umbral, eles geralmente ficam nessa baixa sintonia
Então, os espíritos ficam no umbral por alguns motivos. Primeiro, tempo a cumprir. Então havia um resto de fluido vital em que ele precisava acabar de cumprir. Mas o principal, aquelas 3 condições para a gente corrigir um erro. 1, arrependimento. Nós vimos irmãos espirituais aqui nas desobsessões que são resgatados, mas que ainda não estão arrependidos não. E precisam ser convencidos, trabalhados, para poder ser resgatados. Então, normalmente, é a condição vibratória dele. Muita culpa, muito remorso, aquilo... Gente, rapidinho pra gente, essas sensações, esses sentimentos ruins, inveja, ódio, culpa, remorso, que mais? Orgulho, ganância, são emoções que fazem com que a nossa vibração se adense. E todos permanecem 8 anos? Não? Como? Todos permanecem 8 anos? Não, tem espírito que fica muito mais tempo, tem espírito que nem passa lá. Cada um é cada um. Jesus, a pergunta dela, todos eles passam 8 anos no umbral? A cada um conforme a sua obra. Né? Só concluir. Eu até perdi agora. Bom, fala. O arrependimento, arrependeu, expiação, sofre. Putz, eu errei. Nossa, agora caiu minha ficha que eu errei. Por que eu fiz isso? Eu não devia ter feito isso, eu perdi aquilo. E por fim, reparação. Mas o principal, o arrependimento e o pedir. Quando que André Luiz é resgatado? André Luiz era ateu. Quando que ele é resgatado? Quando ele não aguenta mais, infelizmente, como a gente diz aqui no Espiritismo, ou a gente vai no amor, ou a gente vai na dor. 99% vai na dor. Né? Ninguém acorda rico, milionário, feliz e fala assim, quer saber? Vou procurar uma casa espírita para aprender mais. Ninguém faz isso. Quem vem aqui vem por quê? Está obsediado, não está bem, está desequilibrado, está sentindo-se mal. É isso aqui é hospital. Beleza? Só uma coisa, rapidinho. Espírito puro. Puro. Ele está por aqui, ele só não encarna. Não encarna. Mas ele Ó, dá umas dicas para nós. Então, muitas. Mas veja, Deus age nas criaturas pelas criaturas. Então, quando a gente fala, só aproveitar aqui, o Nelson fala assim, os espíritos puros estão por aqui. Pessoal, quanto mais evoluído é o espírito, mais ele é presente em qualquer situação. Ele não precisa estar aqui. Tem o que a gente chama de bicorporiedade, né? Ambiguidade do espírito, ou seja, quanto mais evoluído, maior a expansão desse espírito. Não há limite de espaço para o espírito. Né? Ó, só para a gente ter, vou dar um exemplo prático. Lembra que a gente falou, todos nós temos um espírito dentro de nós. E todos nós temos o que os esotéricos chamam de aura. O que é a aura? É o nosso perispírito, é a nossa energia que sai um pouquinho. As nossas auras, estudos da NASA, não é estudo do espiritismo, estudos da NASA que conseguiram medir essa camadinha, nos diz que a nossa média de aura é entre 2 e 4,5 centímetros da pele. Ok? Chico Xavier, que foi estudado pela NASA, tinha uma aura de 25 metros. Aí eu pergunto para vocês, qual é o tamanho da aura de Jesus? Abrange o planeta. É por isso que a gente fala que Jesus um dia vai voltar. Para nós espíritos, ele está aqui, nós estamos mergulhados nele, e estamos mergulhados em Deus. Por quê? É muito amplo, é uma energia muito ampla. E toda essa pleiade de espíritos aí
Também. Todos estamos. Tudo bem? Joia? Por hoje chega? Já deu. Tem bastante coisa para vocês pensar em casa? Eu espero que sim. Pessoal, então, muito obrigado a todos. Né? Toda segunda-feira a gente está aqui. Quem perdeu, a gente tem os nossos estudos no YouTube, né? Estão lá postados. E obrigado a todos. Bom?